Olá pessoal, em um dos vídeos uma pessoa comentou sobre a funcionalidade de formatar como tabela. Para quem não conhece, no Excel tem uma funcionalidade que se chama formatar como tabela. Você define uma área e você transforma isso numa tabela. A partir do momento que a pessoa começa a inserir os dados aqui abaixo, automaticamente vai ser preenchido as fórmulas e também o formato que tem na sua planilha. Então a pessoa me perguntou se era possível fazer isso no Calc. Por padrão, o Calc não possui essa funcionalidade, mas pesquisando na internet, eu encontrei uma solução que chega bem próximo. Eu vou estar deixando para vocês os links na descrição e se atentem ao seguinte, dos meus vídeos, sempre olhem a descrição, cliquem aqui no mais e olhem a descrição, porque eu sempre coloco. Quando eu divido os vídeos, eu deixo aqui os capítulos da divisão dos vídeos, deixo os links que eu acho interessantes para que vocês possam pesquisar. Fazendo uma busca pela internet, no fórum aqui Ask LibreOffice, para vocês que não conhecem, é um fórum brasileiro especializado em LibreOffice, onde você faz o cadastro, faz a sua pergunta e as pessoas te respondem. Pode demorar algum tempo a pessoa te responder, porque é um fórum, mas é um bom local para você tirar suas dúvidas. Então a pessoa perguntou lá sobre a funcionalidade e o usuário MR Calvin, ele deu uma resposta, uma solução que é uma macro em Python. Essa macro, ela originalmente ela foi escrita pelo usuário Valeroy, lá do fórum do OpenOffice, que é um outro fórum também especializado, só que esse aqui é em inglês. E eles trazem uma solução que é uma solução em Python. Eu vou deixar o link para os dois fóruns e também o link aqui para download. Você vai fazer o download do arquivo, vai escolher o local onde vai salvar, no caso aqui eu já salvei, então não vou fazer esse download. Fazendo o download, o arquivo vai vir como .zip. Você vai clicar com o botão direito, no caso aqui eu tenho 7zip, e vou extrair o arquivo aqui. Vai ser esse arquivo .py. Isso aqui é um arquivo em Python, para quem não conhece Python, é uma linguagem de programação. O LibreOffice também aceita macros escritas em Python. E o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo, vai copiar ele e vai colar lá na pasta do LibreOffice. Você vai abrir aí este computador, o meu computador, disco C, vai vir aqui em arquivos de programa, vai procurar a pasta do LibreOffice. Se não tiver em arquivos de programa, você vai vir aqui em arquivos de programa x86. Eu vou deixar detalhado na descrição do vídeo. E também lá no post do fórum tem detalhado esse passo a passo. Então você vai lá na pasta do LibreOffice, vai vir aqui em Share, você vai procurar pela pasta Scripts, Python, e você vai colar o arquivo aqui, no caso esse arquivo aqui .py. Feito isso, você vai voltar para a sua planilha. Se não funcionar, talvez você tenha que habilitar a execução de macros. Você vai vir aqui em Ferramentas, Opções, Segurança, Segurança de macros, e vai deixá-la em média, e vai dar um OK, vai dar um OK aqui de novo. Feito isso, você tem que atribuir a macro a um atalho do teclado. Você vai vir aqui em Ferramentas, Personalizar, vai abrir essa caixa, você vai vir aqui em Teclado, aqui onde está escrito Categoria, você vai procurar por macros de aplicação, clica nesse mais, se aparecer esse erro é normal, questão do Java. Você vai vir aqui em macros de aplicação e você vai procurar aqui aquela macro, que é exatamente essa aqui, ó, Insert Calc Rows. Aqui você vai ter duas macros, a macro de Insert, que é para inserir, e a macro de Remove, que é para excluir. Então o que você vai fazer? Você vai procurar aqui um atalho, de preferência que não esteja sendo usado. Esses atalhos que já estão com essa descrição estão usados. Você vai procurar um atalho aqui que não tenha nada. No caso aqui o meu eu coloquei como Ctrl Insert. Você vem aqui, seleciona o atalho, clica na macro de inserir e clica em modificar. Automaticamente ele vai preencher aqui para você isso que está aparecendo na tua tela aí. Aí você vai escolher um outro atalho, no caso eu escolhi Ctrl Delete e coloquei o Remove Lists. Você vai clicar também em modificar, feito isso você vai dar um OK. A partir daí, a sua macro já está pronta para uso. Então aqui eu tenho algumas planilhas para a gente fazer um teste aqui. Eu criei aqui uma planilha. A primeira, essa célula aqui no caso, nessa primeira coluna A,
eu tenho uma fórmula, que é essa fórmula aqui de linha, que ela dá o número da linha. Aqui eu tenho um texto qualquer. Nessa coluna de valor, eu coloquei uma formatação condicional. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vim nesse ícone aqui, eu escolhi a condição, no caso eu já coloquei, deixa eu só gerenciar para mostrar. Selecionei o intervalo, que é de C2 a C5, e criei uma escala de cores aqui. Se você quiser aprender mais sobre formatação condicional, eu vou deixar um card aqui em cima e também na descrição, com 2 vídeos que eu fiz sobre formatação condicional. Então, conforme o valor do número aqui, pode ver que essas cores elas mudam. Então, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma linha aqui embaixo e sem aquela macro, eu teria que preencher essa fórmula que está aqui, que é a fórmula de linha, e teria que automaticamente copiar essa formatação. Com a macro, como que você faz? Eu clico na linha de baixo e uso o atalho da macro, que foi Ctrl Insert. Pode ver aqui que nessa linha ele já trouxe para mim a fórmula, que era igual à linha. Se eu olhar a fórmula de cima aqui, está exatamente igual. Ele já preencheu para mim a mesma cor que estava acima. Ele não preenche o texto, mas aí o texto eu vou preencher. E aqui também ele trouxe a formatação condicional. Se eu adicionar um valor, pode ver que automaticamente ele já mudou de cor. E você pode fazer isso aqui no meio também. Ó. Vamos supor, eu quero inserir uma linha aqui no meio. Vou usar o atalho que eu atribuí lá, que foi Ctrl Insert. Pode ver que ele colocou uma linha. Eu posso preencher o valor aqui. E automaticamente também ele traz para mim a formatação condicional. Vocês só tem que ficar atentos a um pequeno detalhe. Sempre que eu for usar isso, a célula acima ela tem que estar preenchida. No caso aqui, essa célula está preenchida. Se eu clicar abaixo e der um Ctrl Insert, pode ver que ele foi. Para eu excluir essa linha, eu vou usar a outra macro, que eu atribuí a Ctrl Delete. Seleciono a linha e dou um Ctrl Delete. Agora, o que acontece se eu eliminar esse valor? Se eu clicar numa célula abaixo e der um Ctrl Insert, pode ver que somente essa célula aqui foi formatada e não as outras duas. Por quê? Porque aqui em ponto nenhum eu tinha valor digitado. Então vocês têm que ficar espertos com isso. Sempre tem que ter algum valor aqui, ó. Aí no caso ele entra a formatação. Aqui não entrou a fórmula porque na célula acima não tinha fórmula. E aqui entrou a formatação. E essa macro também, ela sempre pega a célula acima. Se eu clicar aqui embaixo e der um Ctrl Insert, pode ver que ele ficou tudo em azul. Por quê? Porque a linha acima, ele vai pegar a formatação sempre da linha de cima. Então ele pegou a formatação dessa linha aqui, ó. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Então vocês começam a preenche aqui a segunda linha, começa a partir da terceira linha. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu fiz aqui também uma tabela, eu tenho aqui alguns números aqui. Aqui eu tenho uma fórmula de média, eu tenho um 6 aqui para avaliar essa média. Se ela for menor do que 7, ele vai dar um reprovado aqui. Se ela for igual ou maior a 7, ela vai dar um aprovado. E essas cores aqui também são com formatação condicional. Aqui eu tenho duas condições aqui, uma para aprovado e uma para reprovado. Então o que acontece? Se eu clicar aqui e der um Ctrl Insert, automaticamente vai preencher aqui com todos os formatos e também as fórmulas. Esse div 0 ficou desse jeito porque eu não tenho valores aqui. Se eu colocar os valores, pode ver que preencheu aqui. E mais uma vez o mesmo caso, se eu clicar aqui no meio aqui, nessa linha, e der um Ctrl Insert, ele insere um valor, ele insere acima, completando todos os formatos e também as fórmulas. Basta eu completar aqui. Se eu quiser excluir mais de uma, eu seleciono aqui e dou um Ctrl Delete. Uma coisa para prestar atenção é quando você tem células mescladas. Aqui eu tenho uma outra planilha, que mais uma vez eu tenho aqui uma fórmula, que eu tenho texto normal. E aqui eu tenho uma célula que está mesclada. Eu tenho duas colunas, a coluna C e a coluna D. O que eu fiz? Eu selecionei as duas aqui e vim nesse ícone de mesclar célula e mesclei. Quando você tem uma planilha que ela está mesclada, você não pode somente clicar em uma célula. Se eu clicar em uma célula aqui e der um Ctrl Insert, pode ver que ela só veio até aqui, ela não completou o restante da linha. Quando você tem aqui nesse caso uma célula mesclada, você tem que selecionar toda a sua área aqui, toda a sua linha. Se eu der um Ctrl Insert, pode ver que ele completou, mas ele não vai mesclar.
Aqui também eu tenho a formatação condicional, se eu colocar um valor. O único trabalho que você vai ter que vir aqui e mesclar a célula. Fora isso, a fórmula é mantida e os formatos são mantidos, até a formatação condicional. E eu não mostrei aqui também, se eu colocar uma fórmula de soma aqui, pode ver que eu estou somando aqui de C2 até C6. Mesmo que eu clique aqui na célula onde está a soma e der um Ctrl Insert, além dele inserir aqui a fórmula e os formatos, ele também vai atualizar para mim a soma. Se eu for olhar aqui, ó, todo o valor aqui de C2 até C7, ele está somando. Eu só não posso dar o Ctrl Insert aqui embaixo. Se eu fizer isso, ele vai copiar a linha de cima, que é a linha que tinha soma. Então, mesmo que você tenha uma planilha que você tenha aqui um total e uma soma, você pode clicar ou aqui em cima, ou mesmo na célula onde está a soma, que ele vai completar a linha de cima. E uma última coisa, nessa última planilha aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma formatação condicional. Essa fórmula aqui, o que ela faz? Ela pinta essas linhas de forma alternada. Pode ver que essa linha aqui está cinza, essa está branco, essa está cinza e essa está branco. Ela vai mantendo o padrão. Se eu usar a macro aqui embaixo, Ctrl Insert, pode ver que ele pintou a linha de cinza. Se eu usar na próxima linha, ele vai pintar de branco. Então ele vai seguir esse padrão que eu tinha mantido lá em cima lá. Então, em todos os casos, você não precisa estar reescrevendo as fórmulas. É uma maneira mais prática de você fazer isso. Não chega a ser exatamente igual o recurso do Excel de formatar como tabela, mas já adianta muito. Uma última coisa, o usuário-chave nato, ele descreveu aqui no post que ele criou um menu para ele não esquecer. Então, como é que a gente cria aquele menu? A gente vai vir aqui em Ferramentas, Personalizar. Você vai clicar aqui em Menus. Aqui você pode selecionar, pode ver que está selecionado o menu Arquivo. Eu tenho vários outros menus aqui. Eu vou clicar nesse ícone aqui, com esses três tracinhos, e vou mandar adicionar. Eu quero o quê? Um novo menu. Aqui você vai colocar o nome que você quiser. Eu vou deixar escrito aqui Python, porque as macros são feitas em Python. Vou dar um OK. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse inserir e vou inserir um submenu. E vou escrever aqui, ó. Dou um OK, dou um OK. E aqui em cima, depois do menu ajuda, eu tenho o menu Python. Mas ainda não tem nada escrito aqui. Vou repetir o mesmo procedimento. Vou vir aqui em Ferramentas, Personalizar. Vou selecionar o menu aqui. Python inserir linha formatada. Aqui em Categorias, vou procurar por macros. E vou pesquisar pela macro lá, que no caso aqui é Insert List Rows. Clico na setinha. Pode ver que ela inseriu aqui. Vou fazer a mesma coisa para o menu excluir linha formatada, só que nesse caso é o Remove List Rows. Clico nessa seta, dou um OK. Agora, se eu clicar no ícone, eu tenho aqui as mesmas funcionalidades. Então, tanto eu posso ativar a macro pelo uso dos atalhos, ou eu posso vir aqui no menu. No caso, se eu quiser inserir, eu clico aqui, inserir linha formatada. Clico aqui que automaticamente ele executa a macro. Ou se eu quiser excluir, eu venho aqui Python, excluir linha formatada e clico no remover. Só um pequeno detalhe aqui é que se você for usar em outro computador, você tem que seguir exatamente o mesmo procedimento. Tem que fazer aquele procedimento de pegar o arquivo, colar lá na pasta do LibreOffice e você precisa de permissão de administrador para fazer isso. Então, assim, é um recurso altamente útil no seu dia a dia, para quem está trabalhando aí com planilhas. E é isso que eu tinha para passar hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, chegar até mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!